de hoje desse vídeo é por que alguns medicamentos não controlam o diabetes. Tem essa sensação, tem essa impressão de que o seu medicamento que você está tomando não está controlando seus níveis de glicose no sangue, é sobre isso que eu vou falar hoje, tá certo? Então, meu nome é Mônica Lenzi, para quem não me conhece ainda, Mônica Lenzi, sou educadora em diabetes e sou farmacêutica, tá, gente? Você pode deixar no seu comentário aqui que depois eu vou começar a falar. Então vamos lá. Um dos primeiros perguntas que eu coloquei aqui, uns tópicos que eu anotei aqui nos meus rascunhos é: o medicamento que você está tomando está adequado para o seu tratamento? Você sabia que diabetes não é igual dor de cabeça, tomou um Doril, a dor sumiu? Que o tratamento de diabetes é um tratamento individualizado, que muitas vezes o medicamento que está funcionando com você pode não funcionar com a pessoa que está do seu lado, pode ser seu marido, ou sua esposa, ou mesmo pode ser o seu filho, ou o seu vizinho. Cada um tem que ter uma medicação adequada para ela, para o seu perfil. Então, às vezes, você está tomando uma medicação que não está fazendo efeito porque ela não é adequada para você. E aí você tem que fazer o quê? Voltar no seu médico e para poder fazer o quê? Rever o tratamento e trocar essa medicação. Como é que você vai saber se essa medicação está fazendo efeito ou não? Como é que você sabe disso? Fazendo os testes de glicose periodicamente, aquele de ponta de dedo. Você vai furar o seu dedinho lá, fazer o teste de ponta de dedo e vai ver se o medicamento está sendo eficaz para você ou não está sendo eficaz para você. A gente tem que saber que, às vezes, a medicação que você está usando não é adequada para você. Então, você tem que voltar no médico para saber se essa medicação está sendo adequada ou não, ou para ele rever o seu tratamento e trocar. Ou a dose da medicação, às vezes, está inadequada, a própria medicação pode estar inadequada. Tudo isso. Eu estou falando tanto de medicação oral quanto de insulina. Muitas vezes, tem pessoas que querem usar a insulina mais cara, a melhor insulina. Qual que é a melhor? Qual que é o medicamento mais caro? Mas às vezes o medicamento mais caro ou a insulina mais cara não é adequada para o seu organismo. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Às vezes a dose também não está correta, tá? A outro tópico que eu anotei aqui foi: você está fazendo o uso correto da sua medicação? Que muitas vezes você deixa de tomar a medicação no horário que o médico mandou tomar. Você toma medicação antes, durante ou depois da refeição, e às vezes a medicação não é para ser tomada antes, tem horários para ser tomada que são mais adequados. Também você tem que tomar cuidado. Então, o que eu oriento? Busque a ajuda de um farmacêutico, não puxando sardinha para o meu lado, mas o farmacêutico também está apto para te orientar a saber qual o melhor horário para tomar aquela medicação. Se aquela medicação que você está tomando, às vezes você faz mais uso de outras medicações também de uso contínuo, para outros tratamentos, e essa medicação está interferindo no seu tratamento, tá? Então, tudo isso pode acontecer também. Então, busque a orientação do seu farmacêutico de confiança. E outra coisa, busque também, converse com o seu... Quando você for falar para o seu médico, muitas pessoas vão ao médico, aí vai num cardiologista, vai no endocrinologista, vai no clínico geral, toma várias medicações, mas não fala para o médico que está tomando aquela medicação. Um cardiologista prescreve uma medicação, o endocrinologista prescreve outra, o clínico ou outro médico prescreve outra, você toma um balaio de medicamentos, mas que seu médico não sabe quais são os medicamentos que você está tomando. E às vezes um medicamento misturado com o outro pode dar alguma interferência, pode também deixar que esse medicamento perca eficácia e eficiência. Então, o farmacêutico também pode te ajudar nesse quesito aí, de saber se as medicações estão adequadas ou não, tá? Excesso de insulina engorda? Thaís está perguntando aqui. Não é questão de excesso de insulina que engorda, Thaís. Eu tenho um vídeo, depois eu posso até te responder aqui, que fala sobre se insulina engorda ou não, que isso é um tema muito... A gente for falar aqui agora, a gente vai pular, perder o foco do qual que é o assunto de hoje. Mas não é excesso de insulina. Você está tomando insulina, o objetivo da insulina é o quê? Baixar seus níveis de glicose no sangue para níveis normais. O excesso de insulina vai te provocar hipoglicemia. Então, não tem essa de excesso de insulina engordar. Você tem que tomar insulina na quantidade adequada para que seus níveis de glicose voltem aos níveis próximos aos níveis normais. Não é questão de excesso de insulina, não tem excesso de insulina. A quantidade de insulina é suficiente para baixar seus níveis de glicose para os níveis próximos dos níveis normais. Esse é o objetivo do tratamento. Assim como o objetivo do tratamento também de medicação oral é baixar os níveis de insulina para os níveis normais. E muitas pessoas, quando fazem o teste de glicose, acham e vê lá,
Ou mesmo tem pessoas que têm diabetes tipo 2 e fazem uso de insulina. Faz o teste de glicose, está normal. Deixam de tomar aquela insulina que tem que tomar, ou deixam de tomar a medicação oral que tem que usar. Por quê? Porque os níveis de glicose estão normais. Mas esse é o objetivo do tratamento. E você não pode pular a dose. Então, não pule dose sem falar com o seu médico. Você tem que falar. Não posso pular dose simplesmente porque eu quero pular dose, é porque eu achei que está bom, que o nível está bom, então eu não preciso tomar aquela dose de insulina, ou eu não preciso tomar aquela medicação. Porque quando você acorda em jejum, você vai tomar seu café da manhã, vai fazer seu lanche e vai se alimentar. E esse alimento vai impactar, vai aumentar a sua glicose na corrente sanguínea. Então, não pule uma dose da sua medicação, mesmo que seja medicação oral ou medicação, ou mesmo a dose de insulina, se você está achando porque você fez o teste de glicose e deu tudo normal, tá? Então, isso não pode ser feito, certo? A outra coisa que eu anotei aqui foi é isso aqui. Você pula ou esquece alguma dose. Muitas vezes as pessoas esquecem de tomar uma dose da medicação ou esquecem de tomar uma dose de insulina, que às vezes a dose é partida em 2 ou 3 durante o dia. Tem pessoas que tomam tem 5 doses de insulina por dia. Depende. Como eu falei no início, tratamento de diabetes é um tratamento individualizado. Cada pessoa tem a sua dose de medicação correta, tem a sua medicação que vai funcionar para você. Muitas vezes tem medicações que têm mecanismos de ação, que diminui a resistência insulínica, tem medicações que vão fazer o quê? Estimular o seu pâncreas a secretar mais insulina, tem medicações que vão inibir algumas enzimas que agem na quantidade de glicose na corrente sanguínea. Então, assim, as medicações mais modernas agem inibindo algumas enzimas, também ajudam, que inibem hormônios que ajudam também nesse controle, tá? Então, pular dose ou esquecer dose vai também comprometer o seu tratamento. Oswande Cruz está perguntando aqui, queria saber se a metformina engorda, tenho 55 anos. A metformina não engorda. Existe um mito também que fala que a metformina faz perder peso. Eu vejo muitas mulheres tomando metformina para perda de peso. Gente, a perda de peso com o uso de metformina é muito discreta. Muito discreta, ela não vai alterar muito o seu peso inicial. Então, isso é mito, tá? Então, a metformina para perda de peso é mito e ela também não faz engordar. Tanto que quando a gente os médicos vão fazer escolher uma medicação quando faz algum diagnóstico de diabetes, o primeiro medicamento que escolhe é o quê? Metformina para diabetes tipo 2. Por quê? Normalmente, os indivíduos que chegam no consultório com diabetes tipo 2, 90% dos casos são pessoas que estão com sobrepeso. Então, o sobrepeso diminui, aumenta a resistência da insulina. A insulina que seu pâncreas está produzindo, ela não consegue chegar no receptor e desempenhar o papel dela corretamente. Então, o médico não pode te dar uma medicação que vai alterar o seu peso, que vai aumentar o seu peso. Tem que dar uma medicação ou que mantenha o seu peso ou que faça com que você perca peso. Então, é isso aí, tá, Oswande? A metformina não aumenta peso, mas também não faz perder peso. A perda de peso com o uso de metformina é muito discreta, tá? A outra coisa que eu anotei aqui é a seguinte: se você pegar a bula da sua medicação para diabetes, todos os medicamentos para diabetes vão falar assim: esse medicamento, vamos falar medicamento oral, esse medicamento é indicado para quem tem tratamento de diabetes tipo 2, de uso oral, associado a hábitos saudáveis. Quais são esses hábitos saudáveis? São hábitos que todas as pessoas devem ter. São hábitos saudáveis é o quê? Atividade física regular e a alimentação balanceada. Atividade física regular, o que você deve fazer de atividade física? 30 minutos durante 5 vezes por semana, ou seja, 150 minutos por semana é o ideal para você ter uma vida saudável. Uma alimentação balanceada, como é que você pode fazer essa alimentação balanceada se você não for um nutricionista? Então, vamos fazer assim, pega teu prato aí agora, corte o seu prato no meio, faça uma linha imaginária no seu prato, tá? Metade do seu prato você vai colocar o quê? Legumes e verduras, de preferência cru, sem ser cozido. Por quê? Eles são ricos em fibra. E a fibra vai fazer com que retarde a absorção da glicose pelo seu intestino, tá? Na outra metade, você vai pegar aquela outra metade e dividir na metade. Vai ter um quarto em cima, um quarto embaixo, não seria isso? Então, no primeiro quarto, lá você pode colocar o quê? O carboidrato. Posso misturar aipim, mandioca, né? Uma aipim ou mandioca, uma macaxeira, como nós vivemos num país continental. Posso misturar com arroz, com macarrão? Pode, mas você vai colocar só aquele pedacinho ali de carboidrato.
No outro um quarto que sobrou, né, naquela outra metade da metade, que é um quarto que sobrou, você vai colocar a sua proteína, um peixe grelhado, ou um frango grelhado, ou mesmo uma carne de boi grelhada, coloque ali. Normalmente os pratos que a gente vê por aí é o quê? Um prato cheio de carboidrato, põe um bifão por cima, uma folhinha de alface para disfarçar, para camuflar aquele pratão de peão. Então vamos fazer um prato mais inteligente, um prato rico em legumes e verduras cruas e menos carboidrato, uma porção de proteína, que você vai ter o quê? Uma alimentação mais balanceada. Se você tiver condição de procurar um nutricionista, é o ideal, porque o nutricionista é o profissional indicado para poder te passar uma dieta. E não adianta você virar para ele e falar assim, manda um cardápio para mim e tal. Gente, a gente vive num país continental, como é que eu vou saber o que se come lá no norte, o que se come lá no sul? Então, as pessoas que estão no norte não comem as mesmas coisas que as pessoas que estão no sul, tá? Então, como é que eu vou mandar um cardápio? Então, as pessoas têm que fazer um cardápio de acordo com aquilo que elas comem. Se eu vou mandar, não existe essa história de que vai um médico, o médico abre a gavetinha, tira um cardápio pronto para todas as pessoas, isso também está errado. Por quê? Porque cada pessoa tem um hábito, tá? E não adianta eu pegar um cardápio pronto e dar para as pessoas, dar para você um outro cardápio para outra pessoa igualzinho. As pessoas são diferentes, elas têm reações diferentes com relação à alimentação, com relação à medicação, com relação até à atividade física. Por isso que o tratamento é individualizado. Até o alimento também dessa pessoa tem que ser diferente, tem que ser um alimento, fazer boas escolhas. E também a medicação, também, como eu falei antes, ela pode funcionar para um, como pode não funcionar para outro. Então, não existe regra, não tem matemática, 2 mais 2 igual a 4. Aqui, tudo é possível, desde que o seu organismo responda àquela medicação. Por isso que você não pode começar a tomar... e tem um outro detalhe também. Você teve um diagnóstico há muito tempo, dá um ok aí, gente, dá um joinha, dá um coraçãozinho aí para saber se está tudo bem. Você foi ao médico, fez um diagnóstico há anos atrás e continua tomando a mesma medicação até hoje. Lembra que a gente vai envelhecendo. E nosso envelhecimento faz com que nosso metabolismo também se altere. Com o nosso metabolismo se alterando, o que vai acontecer? A medicação também vai ter que mudar. A gente tem que lembrar que diabetes é uma doença o quê? Progressiva. É uma doença progressiva e é uma doença que o quê? Que esse tratamento pode ir mudando ao longo do tempo. Quem tem diabetes tipo 2 também pode fazer uso de insulina. Então, não é só o diabético tipo 1 que faz uso de insulina. O diabético tipo 2 também pode fazer uso de insulina. E o diabético tipo 2 que passa a usar a insulina, ele não mudou o tipo de diabetes dele. Isso é uma outra pergunta que me chega muito. Então, ele não mudou o tipo de diabetes dele. Ele é diabético tipo 2, mas que faz tratamento com insulina. Por quê? Porque a medicação oral associada à atividade física regular e alimentação balanceada não estão sendo suficientes para trazer os níveis de glicose próximos aos níveis normais. Tá certo, gente? Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí para não fazer as coisas tão erradas, né? Ou fazer uma coisa que vai comprometer os seus níveis de glicose na corrente sanguínea. Certo? Quem quer saber mais sobre o seu tratamento, gente, eu tenho aqui eu escrevi um livro digital que chama Desvendando os Segredos do Diabetes. Todos esses detalhes que eu falo para vocês nas minhas aulas estão nesse livro, inclusive linkado a vários vídeos, tá? Então, tem vários vídeos linkados aí para você poder descobrir quais são os segredos, quais são os detalhes que estão escondidos por trás do tratamento. E para você, quanto mais conhecimento você tem, melhor é o seu controle glicêmico. Isso que eu estou falando, gente, não é só para quem tem diabetes tipo 1 e usa insulina, não, para quem tem diabetes tipo 2 também. 90% dos diabéticos do Brasil, que são 14 milhões de diabéticos atualmente, 90% desses 14 milhões de brasileiros que têm diabetes são diabéticos tipo 2, não é diabético tipo 1. Só 10% são diabéticos do tipo 1. E desses 90% que eu estou falando, desses 14 milhões aí, tem gente que nem sabe ainda que tem. Então, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, menos complicações você vai ter. Convido vocês aí também para irem lá no meu site, que é diabetesevocê.com.br. Tem muito material legal lá. Se vocês também quiserem, quem tem diabetes tipo 1 também pode ser tratado com comprimidos. Renato, o seguinte, diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. As células beta do pâncreas da pessoa que tem diabetes tipo 1 foram destruídas pelo sistema imunitário,
tá? O sistema imune dessa pessoa, o sistema de defesa do organismo dessa pessoa não reconhece mais essas células, destrói essas células. E essas células, elas são responsáveis pela produção e secreção de insulina. Se elas não funcionam mais, essa pessoa precisa de quê? De tratamento à base de aplicações diárias de insulina. Mas podem também, eu tenho alguns medicamentos orais que às vezes ajudam essas pessoas a ter um melhor tratamento, melhor uso dessa insulina que está sendo aplicada diariamente. Então, tem alguns médicos que associam metformina para diabético tipo 2, diabético tipo 1, desculpa, com aplicações de insulina, mas as aplicações de insulina são obrigatórias, não tem como fugir disso, tá? O diabético sente muita fome, Pedroso, é o seguinte, a fome em excesso é um dos sintomas de que ou a sua glicemia está descontrolada, mas ela pode ser tanto como a glicemia está alta, em hiperglicemia, ou a glicemia está baixa, você está com hipoglicemia. É um sintoma das duas extremidades. Então, a fome em excesso pode ser tanto quando você tem hiperglicemia ou quando você tem hipoglicemia. Então, você tem que fazer o testezinho de ponta de dedo para saber o que está acontecendo. Se tiver níveis normais, essa fome em excesso não vai acontecer. Não é para acontecer, teoricamente, né? Ícaro, em caso de garganta inflamada, posso entrar com nemisolida? Você tem que conversar com o seu médico, Ícaro. Prescrição, quem vai prescrever anti-inflamatório é o seu médico, porque depende do seu nível glicêmico, tem que saber qual que é a melhor medicação para você, tá? Sei que é interessante, necessário procurar um médico, mas às vezes a minha cidade não tem médico. Já aconteceu por algum motivo. E aí, o que fazer? O que acontece também, Ícaro, é que as infecções que acontecem de ouvido, de garganta, podem alterar também os seus níveis glicêmicos, podem aumentar. Então, infecções aumentam seus níveis de glicemia no sangue, tá? Os seus níveis de glicose no sangue. Então, conversa com seu médico, você pede para ele, se eu tiver uma dor de garganta, o que eu posso tomar? Então, conversa com seu médico que ele vai te orientar melhor, porque eu não sei nem qual tipo de diabetes que você tem para te dar essa orientação. Então, você tem que conversar com seu médico. Próxima consulta que você tiver, conversa com ele. O que eu posso tomar se eu tiver uma dor de garganta? Ele vai deixar, mais ou menos, te orientar lá no consultório mesmo. Correto? Valeu? O que você me diz de remédios genéricos? Eu acredito nos genéricos, eu confio nos genéricos, eu uso genéricos na minha casa, inclusive com os meus filhos, tá? Profissional que é responsável pela produção, responsável pelo medicamento é o farmacêutico, tá? E teve uma matéria que rolou na televisão aí que o farmacêutico não foi ouvido. Quem foi ouvido foi o médico. E o médico não é responsável pela produção de medicamentos. Quem é responsável pela produção, os testes que são feitos, tal, é o farmacêutico. Então, eu confio nos genéricos e eu uso genérico na minha casa, comigo, meu marido, os meus filhos, inclusive com meu pai, tá? Meus pais são idosos, eles também usam genéricos. Eu não tenho problema nenhum com genérico. Além de ter um preço mais acessível. Pra você ter ideia, no Canadá, 80% dos medicamentos vendidos são genéricos. Então, genéricos, sim, são confiáveis, tá? Não precisa ter problema, não precisa ter medo disso. Sônia, se você está tomando 2 galvos MET, tá? Tomando a glicazida que você está falando para mim ali, e você não está conseguindo controlar, você associou a atividade física, está fazendo uma alimentação balanceada, você tem que olhar tudo isso, tá? Tem que estar tudo associado. Não resolveu com a atividade física, a medicação e a alimentação balanceada, procure seu médico, porque ele tem que rever seu tratamento, de repente mudar a medicação, mudar a dosagem de medicação. Tudo isso é possível, tá? Então, marca 200 quando? 2 horas? Eu não sei qual que é a sua idade, eu não sei nada, mas as metas glicêmicas também você tem que conversar com o seu médico. Qual que é o seu alvo de glicemia? Antes da refeição e 2 horas após uma refeição. Até onde você pode ir com a sua glicemia? Larice, o Victoza auxilia também na perda de peso? Sim. Como é que o Victoza age, Larice? Além de... Ele é como se fosse... Existem uns hormônios que são liberados pelo nosso intestino, chamado de incretinas, as classes das incretinas. Esses hormônios, eles também estão diretamente ligados ao equilíbrio da glicose na corrente sanguínea, porque eles avisam, quando tem glicose na corrente sanguínea, né, a gente se alimentou, a glicose foi absorvida para a corrente sanguínea, esse hormônio é liberado e avisa o pâncreas para liberar a insulina. Então, ele trabalha dessa maneira. Uma outra coisa que ele faz, ele retarda o esvaziamento gástrico, ou seja, o alimento fica mais tempo dentro do seu estômago, te dando mais saciedade. Mas o uso é só com prescrição médica,
tá? Ele auxilia, sim, na perda de peso e auxilia também no controle da hipertensão para quem tem diabetes tipo 2. É uma medicação indicada para quem tem diabetes tipo 2 e é uma medicação injetável, tá? Os cuidados de aplicação, de aplicação diária, de injeção diária, os cuidados são os mesmos cuidados que quem aplica insulina, local de aplicação, tem que fazer rodízio, agulha, tamanho da agulha, armazenamento na geladeira, tudo isso são os mesmos cuidados de quem toma insulina. O diabetes, com o tempo, atrofia as pernas. O diabetes pode afetar os membros inferiores, sim, quando se tem uma neuropatia instalada. Então, é bom procurar o quê? Um médico para fazer uma avaliação e esse médico vai verificar se isso é uma neuropatia ou não e vai te dar o tratamento adequado. Gente, toda terça e quinta, às 18h30, eu vou entrar no ar, ao vivo, com um novo tema, tá? Então, eu espero vocês. Convidem os seus amigos para assistirem também. Compartilhe esse vídeo aí com as pessoas que vocês gostam e querem, que você sabe que tem diabetes e que querem ter uma vida saudável, porque é possível sim ter uma vida saudável, mesmo tendo diabetes, desde que você conheça bem o seu tratamento. Conhecimento é a chave do sucesso para você ter um controle glicêmico ideal, sem complicações a longo do prazo, a longo tempo, tá? Porque diabetes é uma doença realmente devastadora, uma doença que pode te causar muitos prejuízos na saúde. Mas se você tem o conhecimento adequado, você consegue ter o controle dos níveis de glicemia. E para isso, eu escrevi um livro, né, que é o Desvendando os Segredos do Diabetes, onde eu coloquei os meus 10 anos de experiência, com todos os detalhes, todas as dúvidas que eu via, que chegavam dos meus clientes na minha farmácia, eu coloquei nesse vídeo, nesse livro, tá? Tá aí o link, quem quiser adquirir o livro, tá aí o link para poder conseguir comprar o livro, tá certo? Bom, vamos encerrando por hoje. Quinta-feira, 18h30, eu espero vocês. Quinta-feira, hoje é terça, né? Quinta-feira, 18h30, eu tô aí de volta. Se você gostou desse vídeo aí, ó, curte esse vídeo aí agora, se inscreva no meu canal do YouTube para você ter o quê? Acesso a todos os vídeos que eu libero todas as semanas para você viver bem com diabetes, porque é possível sim você viver bem com diabetes, desde que você tenha o conhecimento adequado. Gente, valeu, um beijo no coração, obrigado por ter doado esse tempo para estar me assistindo aí ao vivo e eu adoro falar para vocês. Vocês são a razão do meu viver, tá bom? Até quinta, 18h30. Beijão!